Então, botar aqui. Eu só estou procurando aqui onde é que apresenta, viu? Aqui a gente vai fazendo agora. Tranquilo, já está gravando. Tomara Pronto. que fique. Já achou? Não. No lado direito, a Sim. última área, tem você passando o mouse, o cursor, vai aparecer área de mídia. Aí você vai clicar. Ah, tá. Pronto. Compartilhar a tela. Aí tem várias. Eu já não consigo ver isso mais, porque você é que é a Pronto. professora aí. Tem que compartilhar a tela, tem o outro do lado, que compartilhar a tela eu pego pelo computador, pelas abas, como você fez agora. Acho que foi, né? Eu estou te vendo aqui, certo? E estou vendo. Eu estou A vendo a tela, né? tela. Se você quiser colocar um arquivo, o arquivo aí seu já está aí. Beleza. Pode ser assim também. Pode deixar assim, né? Pode. Pronto. Não tem. Como só tem a gente aqui, né? Mas eu vou iniciar a Não, apresentação mesmo assim. tudo direitinho, O... como deve fazer. Como tivesse na turma Pronto. geral. Então, boa tarde. Eu me chamo Bianca Flores e hoje eu estarei apresentando a atividade solicitada pelo professor Adilson Gomes, que está pautada numa produção textual das nossas reflexões ao longo do módulo 1 da disciplina de Informática Aplicada à Educação. Eu vou começar a apresentação falando um pouquinho do meu arcabouço teórico-metodológico. Então, eu coloquei as referências aqui no início, porque foi a partir delas que eu construí o meu texto. Então, alguns materiais foram disponibilizados no SIGA, teve outros que eu também acessei, mas eu acabei não colocando aqui, porque se eu colocasse também no documento, eu ia perder as 2 páginas, que era o máximo de texto, então eu não queria correr o risco de colocar as referências na terceira página. Então, eu coloquei as que eu mais utilizei. Mas aí eu usei o artigo de NL do Espírito Santo e colaboradores, que tem como título Competências Digitais dos Professores, da Autoavaliação da Praxis às Necessidades Formativas. Eu também vi alguns vídeos no YouTube, que foi Educação Tradicional e Educação Ubíqua, por Luciana Santaella ou Santailha, eu não sei a origem do nome dela. Também vi o vídeo da obra Guernica, que está no YouTube. Também o trabalho na Quarta Revolução Industrial, por Thomas Philbeck, um vídeo também no YouTube, e alguns capítulos do livro Pesquisa e Formação na Cybercultura, de Edmeia Santos. A minha introdução, eu comecei trazendo um pouquinho do quadro, que foi o Guernica, pintado por Pablo Picasso, em 1937, e eu tentei relacionar isso com o acesso à informação, porque mesmo sendo tão antigo, por causa da tecnologia, a gente consegue ter acesso a essa obra. Então, hoje o quadro está localizado na Espanha, em Madrid, em um museu, mas ainda assim, aqui em Cruz das Almas, eu consigo ter acesso. Isso tudo por causa dos processos, né, do advento da globalização, que veio se intensificando cada vez mais. Então, a partir do momento que a globalização ela proporciona essas interações, né, econômicas, culturais, políticas, sociais, e isso tudo aliado às tecnologias de comunicação, informação e às tecnologias digitais de comunicação e informação, as TICs e TDICs, a gente consegue ter uma maior democratização e difusão do conhecimento. Isso porque, a partir da internet, essas barreiras geográficas, elas acabam sendo rompidas. Aí o meu desenvolvimento, ele tem 3 partes, que é o D1, D2 e o D3, mas aqui eu acabei condensando todos eles. E eu começo trazendo um pouquinho do que hoje em dia, né, já pode ser chamado de quarta revolução industrial, por causa da intensidade que a tecnologia ela vem adentrando, né, no mundo, invadindo o mercado, e isso tem causado impacto no modo de vida de forma geral do ser humano, tanto nas relações sociais, vínculos empregatícios, como também foi falado no vídeo, e relações pessoais também. O estilo de vida das pessoas mudaram, não só
na parte social, assim, com o próximo, mas de uma forma mais íntima também dentro de casa, costumes que antes eram comuns nas casas não existem mais, isso também por causa do ritmo de trabalho, né, que já vem desde da terceira, da primeira, segunda revolução industrial, enfim. E tudo isso não só afeta essas áreas, mas também afetou a escola. Então, eu tentei trazer essa linha do tempo como introdução e a parte inicial do desenvolvimento, até que se chegasse nas questões da escola, que a escola passa por esse processo de dificuldade mesmo de conseguir integrar essas tecnologias ao processo de aprendizagem. Isso porque, como a escola hoje está sendo composta, né, pelos chamados nativos digitais, ela precisa se articular para saber como é que vai acompanhar isso, já que os estudantes eles conseguem obter informação de maneira muito rápida, justamente por terem um computador disponível em suas mãos. Isso é o que a Luciana até fala no vídeo, que ela chama de educação ubíqua. Ubíqua é essa possibilidade, né, de se ter tudo, ao mesmo tempo, respostas assim, quando se quer. Enfim, então, se uma criança ou um estudante, enfim, quer saber de alguma coisa, ele tem ali o celular, o aparelho, para poder pesquisar. E aí eu vou olhar aqui no documento, que eu não anexei a citação, mas aí, depois que eu falo isso, eu trago a questão dos desafios para poder fazer essa articulação dos recursos digitais com a aprendizagem. E aí é o que Santos 2019, na página 69, vai dizer que a educação online é um conjunto de ações de ensino, aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais, interativas, hipertextuais e em mobilidade. E aí eu coloco depois dessa citação que ficar claro que a educação online ela não tem o objetivo de só usar recursos digitais sem intencionalidade. Mas com essa afirmação aí, a gente percebe que tem uma intenção ao usar esses recursos, e essas intenções são as mesmas que estão guiando também o processo de aprendizagem, de ensino, enfim, presencial, que é a questão da promoção de atividades interativas, de avaliação, de socialização de saberes, interações sociais, enfim, também colocar o estudante nesse lugar de crítico, de reflexivo. Então, na educação online, os autores também defendem isso e mostram e estão falando que é um objetivo da educação online, ela não está solta e que é possível de ser feito. E aí depois eu vou falando um pouquinho dos desafios, que eu só separei 3, que foram a questão do acesso à internet, da participação e concentração dos estudantes e a capacitação de professores. Então, eu trago no texto que mesmo que tenha tido essa descentralização da informação, que antes estava mais retida nos livros, bibliotecas, até no professor, nas salas de aula, ainda assim, mesmo com a globalização, com essa descentralização da informação, tem pessoas que não têm acesso à internet ou não têm os recursos tecnológicos necessários para estar usando a internet e participando de forma ativa nesses ambientes digitais. E aí isso dificulta um pouco, porque não seria possível promover um ensino online que não atendesse a todos. Então, esse é um desafio. O segundo desafio também é a falta de participação e concentração. E aí eu pensei naquela questão da proibição do uso de celular e também tem um vídeo no Siga dessa proibição na França. E aí eu trouxe um pouquinho aqui porque às vezes no ambiente digital eu começo falando que as crianças, os estudantes, enfim, eles já têm acesso a esses ambientes. Então não é uma questão de se eles usam ou não usam, porque eles já usam, principalmente para pesquisa.
em qualquer rede social, mas como é que é possível fazer essa articulação para que tenha participação e que os estudantes também se concentrem durante esse processo, justamente para poder acontecer as interações sociais e que o estudante ele possa não só sentar e ouvir o que o professor vai falar no momento da aula online, mas também outras atividades formativas, enfim, que podem envolver diversas metodologias, que vai fazer com que ele também colabore com esse processo de aprendizagem, não só para com o professor, mas também de maneira coletiva. Então, pelo fato do público, assim, em geral, acessar muito a internet, principalmente para entretenimento e diversão, e estão acostumados com informações rápidas, talvez garantir a concentração do público em um ambiente digital possa ser um pouco difícil, não que na sala de aula física isso não aconteça, porque o estudante pode estar lá, mas está pensando em outra coisa, conversando com um colega, enfim. Mas que, como ele pode estar em vários ambientes digitais ao mesmo tempo, ele deixa a aba da aula aberta e vai fazer outra coisa. E não preste atenção nisso. E, consequentemente, isso vai dificultar a concentração na aula e também o processo de aprendizagem, já que ele não vai estar ali 100%. Outro ponto também é que... eu esqueci, era nesse ponto ainda. Falta de concentração, participação... eu esqueci. Falando da falta de capacitação dos professores para que eles desenvolvam essas competências digitais necessárias. Isso foi o que também o texto de Eniel do Espírito Santo e colaboradores traz, é que os docentes eles não estão preparados, frequentemente, não se sentem preparados ou possuem dificuldades em levar as tecnologias para o cotidiano de suas salas de aula. Tais dificuldades impedem a transformação para um ensino em que um conhecimento é construído colaborativamente e que considere os saberes prévios tecnológicos apresentados pelas crianças. Então, isso também é um desafio para os professores se eles não conseguem mediar esse processo. Porque aqui também o mais interessante não é que o estudante ele aprenda por aprender ou não aprenda, enfim, o que o professor tem que saber e passar e acabou. É que o professor ele consiga mediar esse processo de aprendizagem na docência online, para que o estudante ele tenha esse direcionamento de como ele vai fazer, para que ele conheça as potencialidades do ambiente virtual e para que ele desenvolva também suas capacidades críticas, cognitivas e também pessoais, já que automaticamente, se você está aprendendo a mexer em um ambiente digital, isso também pode servir para você aplicar em outras áreas da vida. Então, a partir do momento também que o professor ele consegue ter essa orientação, passa por formações, ele vai conseguir nortear melhor o processo de aprendizagem, não só no ensino presencial, que a gente sabe que tem essas dificuldades, mas também na docência online. E aí eu termino falando que um processo de transição ele não acontece de maneira abrupta, ou seja, integrar essas tecnologias no processo de aprendizagem, apesar de já ter acontecido, especialmente depois da pandemia, como eles relatam no texto, ainda há lacunas que precisam ser preenchidas e que esses estudos eles acabam revelando a dificuldade dos professores em fazer essa integração. Eu também acho que é necessário o estreitamento das relações entre escola, família e poder público, palestras mesmo, rodas de conversa, ensinando, né, mostrando para as famílias, para os estudantes, que isso é uma realidade, que é possível fazer essa integração e que está chegando talvez como uma necessidade de realmente integrar para continuar desenvolvendo essas potencialidades no estudante. E aí, eu também falo aqui que é necessário que realmente aconteçam formações, projetos, especialmente para professores também, para que eles consigam fazer isso de maneira mais eficaz. Então,
não é culpa só do professor. Não é o professor que vai resolver esse problema sozinho, mas acaba sendo um trabalho coletivo e também um trabalho de conscientização para os estudantes, para que eles possam entender de fato o que é educação online, o que é a utilização dos espaços virtuais, quais são as potencialidades que um, um ambiente virtual de aprendizagem ele pode oferecer. E até que ponto esse ambiente virtual acaba facilitando a vida do estudante. Para que ele consiga pensar realmente para que servem as tecnologias, como elas são pensadas, o que ele vai fazer naquele ambiente, qual é o papel dele, que ele consiga pensar mesmo, refletir, não só sabe, não, vou usar porque tem que fazer, porque o professor pediu, mas de fato conseguir fazer essa leitura, entender por que é importante, por que isso vai ajudar na sua formação, quais são as habilidades que você vai desenvolver ao usar um ambiente virtual de aprendizagem, independente de qual seja. E aí que entra também novamente a intencionalidade, principalmente no momento das aulas, no momento que for passar uma atividade, entra mais uma vez a questão dos conteúdos, né? O que ele precisa saber, o que ele deve conhecer, que são os conceituais, como fazer, que são os procedimentais, e os atitudinais, como agir, né? A partir daquilo, daquele novo conhecimento, o que é que o estudante pode mudar na sua maneira de usar, por exemplo, o espaço digital, depois que ele entendeu como é que funciona melhor. Então, foi isso que eu quis trazer com o texto. Obrigada pela atenção. Enfim. Pois, parabéns aí pela apresentação. Muito legal, muito gostei. Obrigada. Tem algumas coisas, na hora que você estava Pode parar, falando. professor? Eu deixo aberto. Pode. Vai aparecer a outra aqui, que é o seu próprio texto. Enquanto você estava falando, eu vi algumas coisas. Você falou logo no início, lugares sem acesso à internet. Aí eu nem tinha esses dados. Aqui já pedi aqui o percentual de acesso à internet no Brasil. Aí o IBGE deu aqui em 2024, ano passado, que houve um aumento de 6 milhões de usuários. Ele mostra que 89,1%, praticamente 90% das pessoas com mais de 10 anos, então de 10 anos acima, que já é uma questão, porque os meus sobrinhos com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos já começavam a usar. Com mais de 10 anos usaram a internet impulsionada pelo uso do celular e com o objetivo principal de conversar ou enviar mensagens. E ele coloca na indústria 84,9%, 85% das empresas usaram tecnologias digitais avançadas, sendo o aumento de flexibilidade o principal benefício e o alto custo. O maior obstáculo aponta o levantamento. Só nesses 2 pontos aqui, se 90% da população, então 9 em cada 10 com mais de 10 anos, utilizaram a internet, isso quer dizer que apenas 1 em cada 10 não utilizaram. Não utilizaram também não quer dizer que não utilizaram porque não tiveram acesso. Não está dito aqui. Mas aí, como é o olhar da gente, né? O olhar, e aí, esse olhar, essa observação que você fez, é a observação que a universidade faz e nos leva a colocar a menor fração como um dificultador da utilização que a maioria já utiliza. Percebeu aí? Entendi. Aí, Porque se for olhar 90% é muito, né? Comparado a. não é? A quem não Entendi. tem. Aí qual seria o grande processo? É mais fácil trazer esse 1%, esses 10% que não acessaram a acessar, e se diminuir a idade aí, aumenta esse percentual, vai para mais de 90%, a acessar, do que eu dizer que isso é um dificultador para a implantação.
Não é um caso, é mais fácil eu incluir esses que estão fora, é muito menor, do que retirar todos os que já estão dentro, por conta que um percentual menor não pode. Então já não justifica. Aí ele diz aqui ainda, olha que eu peguei aqui na internet agora, não estava no script aqui de hoje. Você vê como a coisa é dinâmica, né? Uma fala sua já me remeteu aqui, eu já tenho uma resposta, já tenho, esses dados são oficiais do IBGE. Peguei aqui agora. Não tinha nem imaginado nisso nas minhas maiores viagens aqui para hoje. Mas a sua fala remeteu a isso. E aí eu pensei, poxa, por que lugares sem acesso? Tem muitos, realmente. O Brasil ainda dificulta em uma série de coisas. Mas será que isso é uma questão que vai interferir no processo? É que a gente começa a olhar a falta, onde não tem, para justificar a causa do fracasso. Ele acessa a internet e tal, mais 10 anos, aí ele bota aqui dispositivo usado. Telefone móvel, celular, smartphone, que é justamente o que foi proibido pela lei. E é onde esses 90% acessam ainda. Os objetivos principais, as finalidades, né, mais relatadas para o uso da internet são conversas por voz ou vídeo e envio de mensagens, textos, voz ou imagem. Já pensando aqui, fazendo esse exercício de elucubração, essa maioria de pessoas já utilizam, já tem esses objetivos principais. E a educação? Como é que a gente consegue fazer com que essa utilização, um dos objetivos principais, seja essa utilização para o processo de ensinar e aprender? E até então eles estão soltos, eles estão acessando para falar com outro, para mandar mensagem, para isso e para aquilo, sem nenhum direcionamento pedagógico. Olha o que estamos perdendo. Quando a gente... Foi legal o senhor ter trazido esse dado do IBGE, porque eu realmente não tinha pesquisado. E aí eu entendo quando o senhor fala que se 90% está acessando, 10% é muito pouco. E aí isso pode ser resolvido. Então, acaba sendo mais fácil essa integração. Só que ainda assim, realmente, é um ponto que dificulta o acesso a essas pessoas, porque quando eu estava escrevendo, eu não citei porque talvez ia ficar muito grande, mas eu lembrei da teoria dos pontos de luz de Milton Santos, que é as cidades mais, né, desenvolvidas, globalizadas, enfim, elas acabam tendo mais, por exemplo, enfim, hospitais, instituições, shoppings, tecnologia, tem mais desenvolvimento do que aquelas áreas que não têm. Então, consequentemente, se a gente pensar na população dos grandes centros urbanos e olhar a população rural, óbvio que tem zonas rurais que têm acesso à internet, energia, água, enfim, mas tem muitos lugares que não têm e que as crianças acabam precisando pegar muito transporte, barco, ônibus, para poder chegar. Então, quando eu citei, eu acabei lembrando disso, mas claro que isso também não exclui o fato de a maioria já ter esse acesso, e que aí no final, se a gente for pensar em políticas ou formas de reverter, e se não conseguir reverter 100%, mas trazer para perto, é necessário. Então, por isso que eu acabo trazendo que não é um problema só do professor, e realmente pensar nessa integração na educação é um pouco complicado, e realmente precisa de estudo, porque eu não estava pensando nisso ao longo do curso, e como eu peguei a disciplina no final, aí a gente vai entendendo umas coisinhas ou outras, né? Que, assim, é tanta coisa que tem que fazer que acaba não estudando, enfim, mas é uma coisa realmente a se pensar. Até o próprio SIGA já acaba facilitando nossa vida, uma atividade num fórum, aprender a mexer em uma ferramenta que vai te ajudar a fazer alguma coisa. Então, tudo isso acaba desenvolvendo muita coisa. E aí, um slide que eu acabo fazendo para poder apresentar, eu posso usar um slide para guardar fotos, por exemplo,
para fazer uma apresentação para minha família. Eu estou alcançando uma dimensão pessoal. Se eu acabo apresentando trabalhos assim aqui, enfim, se eu precisar fazer outra coisa, eu já vou estar mais apta para aquilo. Então, uma coisa também que eu achei interessante, eu não citei, mas eu vi no livro, foi que esse ambiente, o ambiente virtual, não é só essa educação online, não é só acontecer a todo momento online, mas é você usar desses espaços para poder promover esse processo de aprendizagem colaborativo, participativo, enfim. Então, ao mesmo tempo, eu vendo isso, eu penso que não é ter um olhar de não, vai acabar a educação presencial e só vai ficar a educação online. Não é bem assim. É que há a possibilidade de integrar esses recursos digitais na educação, justamente pelo fato de que já é uma realidade que os estudantes, a gente acaba tendo contato com outras ferramentas e que se a gente usar isso para o processo de aprendizagem, fique muito bom, porque para montar o texto e ter as ideias, tem os conteúdos prévios, mas quando a gente vê um vídeo ou outro ler, a gente vai conseguindo articular o pensamento. E acabou que eu fiz tudo isso a partir de um ambiente virtual. Então, não deixou de ter aprendizagem, não deixou de ter reflexão. Agora, realmente, é desafiador para o professor para quebrar algumas barreiras na cabeça do estudante, às vezes até na cabeça do professor, para entender melhor o processo e guiar, nortear esse aprendizado. Porque hoje, na sala de aula, o aluno chega, professor, eu vi isso no TikTok, tal, tal, tal. Então, se ele já viu, ele não te perguntou. Ou se ele tem alguma dúvida na sala, ele não pergunta ali. Ele vai para casa e pesquisa. Então, como seria a melhor forma de fazer com que os estudantes tivessem um pensamento diferenciado no sentido de que, não, esse ambiente vai me ajudar nisso. Se eu fizer isso, eu vou estar desenvolvendo isso. Não só fazer por fazer. Por isso que eu acabei falando que também é um trabalho de conscientização e que a mudança ela não ocorre de maneira abrupta, porque se a gente também não pensar sobre isso, a gente só vai recebendo, recebendo, recebendo. E aí fica um processo meio solto, aleatório, e só faz por fazer. Exatamente. Eu vou até chegar, eu já tinha anotado aqui, educação online presencial, vou chegar nisso. Nas minhas observações aqui. Eu não estou fazendo nenhuma avaliação, estou pensando, né? Juntamente com você, para imaginarmos uma realidade. Você trouxe Milton Santos e foi interessante esses pontos dos grandes centros, isso é verdadeiro. E o mundo sempre foi assim. Desde dos primórdios. Se eu pegar o Império Romano, Roma era o centro, onde tinha todas as condições, os aquadutos. Os lugares interiores eram as dificuldades. Depois, com as grandes navegações, a mesma coisa, e o mundo continua da mesma forma até hoje. Mas, com as tecnologias digitais, independente dessa localização geográfica, por exemplo, que você citou, que são os interiores, né? os distritos, as localidades rurais. Hoje, a maioria das propriedades rurais que são lucrativas, que os donos exploram, elas já têm o acesso à internet, não porque é um luxo, mas porque eles precisam para a colheita, para a plantação, a própria a IA preditiva, que é a primeira, que calcula tempo, essas coisas, todas essas propriedades, e aí todo o entorno dessas regiões também passam a ter acesso, que é um acesso, ainda em alguns casos, lugares remotos, mais lento ou com alguma dificuldade, mas isso tem sido superado a cada dia, né? A cada momento isso vai se alcançando melhores, como as de satélite e tal. Então, é um fenômeno diferente. Os lugares geográficos, eu não posso pegar um grande centro onde tem os melhores hospitais, os melhores
escolas melhor estudos, shopping, enfim, todas essas questões, e movê-la para uma zona rural. Mas o acesso à rede, independente de onde eu esteja, no centro mais avançado, eu esteja em Tóquio, ou esteja lá em São José, aqui no Recôncavo, depois de Cruz das Almas, o acesso é o mesmo. E isso quebra uma narrativa dessas distâncias. Isso é um dos grandes fatores. Tanto que a indústria aqui fala em flexibilidade, quando ela fala em flexibilidade, ela está falando muito nisso. Por exemplo, na fazenda, nos sítios que a gente tem, da família, dos meus irmãos, meu tal, todos têm. Chega lá, tem internet. E quando chega todo mundo já pega no Wi-Fi, já entra, como já tem, todo mundo já tem, já entra, já nem sente a diferença. E são regiões extremamente interiores, né? Regiões rurais interiores, onde há 10 anos atrás você ficava isolado do mundo. E agora não. E se tem escolas ao próximo, é mais fácil para o poder público incluir uma internet. Se não tem a cabo, pode ser, hoje tem a satélite, e que são boas. Mas você fez uma outra questão aí, antes de entrar cá nessa questão do online e presencial. Eu dou aula há mais de 30 anos, já trabalhei com a educação básica durante um bom tempo. Eu nunca vi um estudante que precisa pegar barco, precisa isso. Eu só vi isso pela televisão, lá no Amazonas e tal. Aqui anda assim, certo? Eu nunca tive esse aluno, já tive de outras formas. Agora, essas condições extremas, durante esse tempo todo, eu nunca vi. Eu vejo até aqui com os colegas de vocês, alguns que moram em algum distrito, têm alguma dificuldade, o acesso cai, a rede tem hora que fica ruim, mas isso acontece. Semana passada aconteceu com a gente. A gente com acesso. Então, independente do local, um evento desse pode acontecer. E isso também não vai ser um fator que vai dificultar a inclusão disso. Aí chegando para... Você falou da falta de participação e concentração, que é uma das questões que eles utilizam como... Na verdade, utilizam isso como... Essa falta de participação e concentração é devida a um axioma, né? Deveu-se a presença dos celulares dentro das salas. Logo, se eu tirar os celulares, se eu proibir, eu vou ter mais participação e mais concentração. Em princípio, quando a gente vai entendendo o que está por trás de tudo, nas entrelinhas, é isso. Aí eu fico pensando, bom, antes de haver isso, havia os livros. Aí eu lembrei de uma turma que eu dei aula em 1995, de sexta série em ciências. E eu apliquei um projeto, era a pedagogia de projeto, e isso resultou na pós-graduação, a monografia, que o título era Vivenciando o Método Científico. Só que em 94, 95 foi o começo da internet, ninguém nem tinha, nem as pessoas começaram aquelas discadas. Então, tira isso. Nada de tecnologias, nada de computadores, nada, tudo isso não tinha acesso mesmo. Não é que quem não tinha acesso era quem mora lá na zona rural. Quem não tinha acesso é quem estava nos grandes centros. No Brasil, principalmente, nenhuma pessoa em 94, física, tinha acesso à internet em casa. Aonde ainda tinha acesso à internet era nas universidades, e o uso era basicamente troca de e-mails, até 94.
E aí, o que é que eu estou pensando nisso? Aí, o que é que a gente tinha? Livro didático. E todo mundo levava o livro didático para suas aulas, suas respectivas disciplinas. Os alunos abriam, liam os livros, o professor apresentava, dava aula e tal. Esse era o processo básico, tradicional. Bom, você mesmo disse, citou Santaella, ela falando da educação ubíqua, aonde as informações pululam ali na mão dos estudantes a todo momento. Agora mesmo, uma fala sua, eu fui aqui e já achei alguns dados para fazer um comentário. Se eu tirar os celulares, que é onde, pelo IBGE, onde se faz a maior parte dos acessos dos smartphones, não seria como eu estivesse também tirando o acesso, lá em 94, dos livros dos meus alunos, para que ele não tivesse acesso àquilo que eu vou dar aula? Só para a gente contextualizar. Depois você coloca aí, e é o normal que todo mundo fala, que é a dicotomia online, presencial. Parece que as coisas são separadas e só existem separadamente. E quando eu falo com vocês aqui, eu estou na perspectiva que vocês irão trabalhar na educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental também, aonde vocês terão poucas oportunidades de uma aula essencialmente online, como a gente está fazendo aqui. Mas vocês podem utilizar um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, aonde passa a ser a continuidade da própria sala de aula. E aí eu lembrei dessa mesma turma, porque eu lembrei disso. Nessas atividades, lá naquela época, nós, como era o projeto, e eles tinham que vivenciar o método científico, nós saíamos da sala, íamos para o campo, dentro da própria escola. A escola era enorme, né, o Instituto de Educação, e ali eles poderiam trabalhar pesquisando, ou passarinhando, ou observando. Alguns observavam a formiga. Mas, para além disso, eu abri e falei, olha, vocês podem fazer aqui, aquilo ali. Era como eles aprendessem a fazer anotações de campo, observar, para depois fazer todo um trabalho de pesquisa, como um método científico mesmo. E depois eu falei, em outra unidade, eles escolheriam um local fora da escola e poderiam... Estava livre, né? Cada um poderia escolher dentro da área de ciência e tal. E eu tive um aluno, aí você vai perceber porque eu falei isso. Ele morava perto de um lixão. Aí ele falou, professor, eu posso observar os urubus? De longe ele tinha, olha, ele aí conseguiu, até um binóculozinho ele conseguiu, e tinha caderneta de anotação, ele ia anotando os horários, como fazia, enfim. No final, ele trouxe um trabalho que cada final de unidade, a avaliação era a apresentação dos relatórios dessas observações e dessas pesquisas. Cada um tinha N formas. E aí ele trouxe essa observação e, para além disso, ele começou a questionar a questão do lixão aberto, o tratamento, foram buscar novas informações. Ele passou a questionar se não deveria ter um aterro sanitário, se não deveria ter isso. Olha, numa época em que não existia nada desses recursos e facilidades. Então, um simples trabalho de observação das aves, o hábito que essas aves tinham, nesse caso,
ele morava lá, e ele fez durante a unidade, e a partir daí, isso despertou nele tantas outras coisas que ele não conhecia, de uma realidade que é inaceitável para qualquer cidade civilizada e desenvolvida, que houvesse aquele jogar o lixo ali. Então, imagine naquele produto que a gente falou lá atrás, na semana passada. Qual era o produto nosso? Formar cidadã, cônscio dos seus direitos e deveres, aonde possa cobrar nos seus locais o que é devido à comunidade e Entendi. toda a cidade, não é? Agora, imagine, isso foi feito em 1994, onde a gente não tinha acesso, ninguém tinha acesso ao computador. Eu mesmo não tinha um notebook, eu tinha um computador desktop grandão em casa, com muito menos potência que o de hoje. Fazer isso que a gente está fazendo agora era impensável, a gente nem conseguia imaginar isso. Então, quando eu falo aqui do presencial e do online, é justamente dentro daquelas turmas presenciais que vocês estarão lá trabalhando. Cada turma pode ter seu AVA, onde ele vai acessar nos momentos que eles estiverem fora das aulas físicas ali presenciais, onde eles poderão fazer pesquisa, onde eles poderão buscar, onde eles poderão compartilhar e trazer isso para a sala. Não é que são separadas. Esse online ele está dentro do presencial. Como está o livro didático, físico. Bom, um dos grandes problemas naquela época era os livros que a maioria tinha grande parte da população, dos alunos, que não tinha dinheiro para comprar um livro didático. Aí, às vezes, compravam de matemática, não tinha dinheiro para comprar o de ciência. Comprava o de francês. Eu lembro, quando eu estudava lá, tinha aula de francês também. Aí eu lembro disso até hoje, porque meus pais compraram os livros, mas o de francês, bom, de francês não deu para comprar. Fiquei quase o ano todo sem o livro de francês que a professora usava, didático. Então, a falta de condição de comprar esses livros didáticos naquela época não é essa mesma falta de acesso à internet que você falou agora? Porque tá ficando Mas, sem informação do mesmo jeito, né? pois. Mas se eu consigo, é muito mais fácil hoje eu conseguir. Eu passei para vocês aí, tudo em PDF, passei o livro em PDF. Vocês acessaram. Imagine se eu tivesse É, dito, a pega esse gente- Meia Santos e compre é, esse semestre. realmente. Não é? É. Como isso pode potencializar quanto de material importante que você pode acrescentar durante o seu processo de ensinar lá no ensino fundamental, lá na educação básica, com, com dando acesso a essas informações, a esse conhecimento a partir de livros. Não tem físico, tem PDF. Ele lê aonde? Criança pode ler no celular, pode ler no tablet, pode ler até no computador. Geralmente eles leem naquilo que ele leva, porque onde for, está lendo. Tendo até vantagem, que enxerga melhor do que eu, que já estou com 60 e tantos anos. Não é? Então, não é que vá trabalhar isso separadamente. É você incluir isso, é você entender. Olha, hoje tem o Google Sala de Aula, onde você pode deixar ali, onde as turmas podem ter acesso, podem fazer trabalhos. Olha quanto você amplia a sua aula, ou quanto você amplia a sua sala no presencial. Eu acho que é por isso que tem que ter realmente essas formações e explicar para os professores, dizer, né, o que realmente os professores precisam de competências digitais para poder quebrar esse preconceito. Porque até então, até eu acabava vendo como uma coisa assim, separada, né? Sendo que ao longo do curso eu já estava fazendo uso de uma educação
online, por causa dos ambientes virtuais de aprendizagem e da maioria das coisas que a gente acaba usando, né? O senhor falou aí do exemplo do livro, realmente. Quanto material os professores não deixam para a gente, que a gente acaba nem indo na biblioteca, justamente porque tem esses materiais disponíveis. Então, tá na minha mão, tá em casa, eu não preciso sair do meu espaço para poder ter acesso ao mesmo material. E acaba sendo só uma questão de preferência, né? Se a pessoa realmente prefere sair, ir para o lugar e ver o livro, mas acaba facilitando. Então, é uma integração, não é uma exclusão, não é como se todas as aulas presenciais fossem acabar e só Exatamente. ficar as aulas remotas, né? Porque é uma questão de docência online, dessa ampliação do aprendizado. É legal o tema assim para se estudar mais, porque o contato que eu estou tendo mais aprofundado é aqui agora, na disciplina. Eu acho que quem está pegando e realmente está em semestres iniciais, porque eu acho uma disciplina de terceiro semestre, né? Dá para Exatamente. aproveitar aí bastante coisa. Assim, Foi o que eu quebrar questionei. um pouco. Exato. Eu questionei isso quando tiveram essa reformulação do PPC de biologia. Eu não participei muito porque eu sou lá do outro do CETEC, mas eu fiz essa modificação, eu faço parte lá do PPC de matemática, da licenciatura em matemática. Eu sou um dos NDR, a gente faz essa reformulação. E nós fizemos, foi bem feito, porque observávamos isso. O que é que até chegar no estágio, o que é o que o estudante precisa ter contato para que no estágio ele possa vivenciar. Exatamente isso que você está falando. Você está no final. Tal. Na reformulação do novo, eu tinha reclamado do tempo, aí eles aumentaram até o tempo, né, a carga horária. Mas botaram para o 9º semestre. Além de aumentar um semestre, que eram 8, no novo, né? Esse daqui ainda é do velho. Aumentaram um semestre, nós não aumentamos, porque são 4 anos a formação. Isso implica em uma série de coisas, porque você acaba, se você em algum momento tiver alguma dificuldade atrasar um semestre, você já vai para 5 anos, daqui a pouco você está com 6 anos, 7 anos para terminar um curso. E às vezes a grande parte das pessoas, principalmente um público que precisa trabalhar, precisa já estar no mercado, porque as condições financeiras não são as mais privilegiadas, então precisa se formar e precisa ter uma formação boa e para encontrar seus trabalhos. Não pode ficar a vida toda vivendo como estudante, dependendo de recursos familiares ou bolsa, ou enfim, qualquer outro tipo de auxílio. E botaram para o último. Eu falei, gente, o que é que adianta estar no último? Vai adiantar sim, que vai ser como você está observando aí. Mas quando você começa a pensar sobre isso, aí você fala, poxa, eu podia ter explorado mais, ter feito mais. Porque eu tenho tudo, você já tinha tudo lá nas mãos, está tudo posto. O que falta realmente é eu pensar sobre isso e fazer essas conexões. Mas todo mundo sempre vai para esse primeiro passo da dicotomia. E depois vem para como você começou, os sem acesso. Dessa forma, a gente nunca vai sair do lugar nenhum, vai ficar a vida toda falando das questões. E teve um detalhe que você falou também lá no início, só para finalizar, você falando de 1937, do quadro de Picasso, e aí você falou até antigo, mas a gente tem acesso agora. Que é outra coisa aí já é uma crítica que eu faço do pessoal que trabalha com tecnologias, todo mundo. Quando você vai fazer uma pesquisa, vai pegar suas referências as de 5 anos para cá. Até quando você escreve um artigo há 10 anos atrás, não vale mais. No seu Lattes, não vale mais. 5 anos para cá. Aí eu fico imaginando. Dessa forma, qual é a Bíblia de 5 anos para cá? Ninguém que é religioso vai ler mais a Bíblia. Porque já não vale, já tem
milhares de anos, né? Esse quadro que você utilizou lá de 1937 para fazer essa relação, que é só usado para a gente expandir a mente, para sair da caixa e olhar de fora. Não é? E aí pega aquela questão ali, o cubismo, o abstrato, o que ele quer dizer dentro daquele momento que é o negócio da guerra, né? E traz tanto o horror quanto o belo, e está tudo ali, que é só para instigar, fazer com que o outro pense para além do óbvio. Aí não pode, porque da década de 30. A gente estuda, fala Paulo Freire. Então, Paulo Freire já tem mais de 5 anos atrás, então não vai utilizar mais. Vygotsky, Piaget, que é lá do século XX. Já imaginou como a história da humanidade, se a gente pensa... E essa é uma crítica, eu não estou nem falando do trabalho de vocês, aqui é uma coisa que é um Eu olhar sei, meu. eu sei. Eu Sim, já tinha assistindo assim TCCs e tal. Aí eu vi alguns comentários, até os estudantes também já falando. Eu comentei, não sabia que tinha esse. Foi recente até que eu descobri que tinha esse prazo de validade, né? Que é aconselhável que se usem artigos de 5, 10 anos para cá, porque estão mais recentes e tal. Aí eu fiquei pensando assim, não sabia, não é porque tem autores que são de referência e que não claro. são dessa quantidade de anos para cá. E você não tem como começar a escrever sem referenciar esse Então, autor, claro. alguns trabalhos. Então, o que a gente chama de cânones, né? São os clássicos. Quer dizer, então não vou ouvir uma música clássica de Mozart porque é lá do século XIX, tem 200 anos. Então não serve mais. Tenho que pegar a música aqui agora de 5 anos para cá, pegar um funk lá do Rio de Janeiro, então. Você percebe que não é só porque está na academia, não é só porque essas pessoas aí iluminadas, né? Essas pessoas geniais pensam assim. E tá certo, eu preciso também ter o direito de pensar, tá, a regra é essa, eu vou seguir. Você vai fazer teu TCC, você procura buscar as mais recentes mesmo, porque pede isso, e se chegar lá, as pessoas vão começar a criticar, porque você tem uma referência antiga. Você joga o jogo, mas isso não quer dizer que eu concorde com algumas regras do jogo. Então, a nossa função é justamente subverter isso. Porque toda a construção do conhecimento humano, até chegarmos aqui com as tecnologias, deveu-se a todos esses passos que a humanidade deu até agora. E parece que nos faz esquecer que aí a gente fica constrangido de citar um autor que escreveu, até o próprio autor que escreveu há 20 anos atrás, ele vai fazer um artigo, ele já está constrangido em citar até um pensamento dele que pode ter sido o que embasou toda a construção de conhecimento que ele está fazendo agora em um novo artigo, em um novo curso. Não é? Mas isso não tem nada a ver, isso aqui já foi uma digressão que eu fiz aqui. Mas eu Mas sim, entendi. não é? Eu entendi também. Então, Porque, puxou. ficando aqui, eu estou satisfeito aqui com o que falamos, acho que você chegou no cerne e deu para a gente, porque a função desse pedido dessa produção é justamente isso. Não é dar resposta, não é trazer soluções, é questionar, perguntar o que está acontecendo para a gente entender que, às vezes, aquilo que a gente já tem como uma certeza, como, por exemplo, que são modalidades separadas, essa certeza está aí. São modalidades separadas? São, em princípio. Mas em ato, em ação, elas não precisam estar separadas. E elas lidar como professor ali numa educação básica, uma condição que você vai fazer com que aqui, esses objetivos principais de utilização também esteja incluído o objetivo como objetivo principal, a aprendizagem daquela disciplina que você está dando lá, porque ela vai se estender para além da sala de aula sua na escola
porque ele vai ter um ambiente virtual específico dele, onde ele depois pode ir lá. Você pode encontrar um vídeo, pode encontrar um texto, pode encontrar uma atividade e eles podem fazer lá. Então, aqueles 45 minutos, você multiplica ele por 10, por 20, porque o estudante ele passa a ter essa sala de aula na mão dele. Para depois daquele encontro que vocês tiveram de 45 minutos, ele possa continuar com o encontro lá. Não precisa ser síncrono. E acho que nunca vai acontecer ser síncrono. É só algum momento que queira, só para fazer um exercício. É um momento assíncrono, é a continuidade que vai permanecer ubíquo para o estudante, logo também para o professor. Percebe? Uhum. É É como se simples, viesse como um complemento, né? exata, é, com mais do que complemento, porque Da ideia de que está faltando. é a parte, é o que se vivencia hoje. Eu digo que é mais do que complemento, porque é o que existe. O que não existe é fazer com que isso aconteça. Porque a situação já é dada. Se você pensar no presencial como era, você vai lá aos 45 minutos, vai dar o tema, a sua aula, e faz as atividades para que eles vão para casa. Antigamente era dever de casa. Não sei nem como é que chama hoje. Aí os alunos ficavam em casa, faziam uma pesquisa, que era ler um livro e responder um questionário, e na outra aula entregava. Aí você Hoje eles pegava não outro. entregam mais, não. Pois é, mas não entrega. Aí a pergunta é, por que não entrega? Porque, bom, isso já não consegue. Não entrega porque não quer, porque é relapso, porque não quer participar. Não entrega porque isso não faz mais sentido. Eles já têm acesso a tudo isso. O que nós não estamos fazendo é a curadoria para o bom uso das tecnologias. Para que, no tempo que ele está em casa, ou em qualquer lugar, acessando para mandar mensagem, para conversar, para falar as coisas do cotidiano, que ele não vai deixar de fazer isso. Se ele tiver uma orientação para fazer uma atividade pedagógica, aonde ele estiver, ele também vai, agora eu vou fazer isso. Então vai ser, como diz aqui, um objetivo principal para ele também. Daqui um dia isso é natural ele fazer. E já não vai precisar mais ser cobrado, mandado, aquela coisa artificial que a escola tradicional tem. E parece que fica brigando um com o outro. Ah, não, tecnologia não é proibido, não entra, tal. Parece que é uma coisa demoníaca que tem que estar distante e que só traz o mal. Mas não, pode ter o ruim? Tem os vícios? Tem. E tudo isso tem que ser trazido, porque quando você faz um bom uso, as pessoas começam a perceber. Lembra da questão do lixão? Se não fosse aquela atividade que ele via, aqueles momentos que os urubu ia, qual era o horário que o caminhão chegava e jogava, e tudo aquilo, o cheiro que incomodava a comunidade que ficava próxima, que já é um local bem distante da cidade. Então ele já morava numa periferia. E de repente uma criança ali de 12, 13 anos, 12 anos, começou a entender que tinha alguma coisa que era errada e que ele podia, que existia outras formas, existia um aterro sanitário, existia isso. E que por que o dele não tinha aterro sanitário, era jogado assim? Quando o percebe, olha, eu tenho aqui tudo de ruim está aqui, mas tem essa coisa aqui que é o uso bom, é o uso que eu posso aprender, é o uso que eu posso fazer, e aí a própria pessoa, com o seu amadurecimento, com o seu desenvolvimento, vai fazendo o bom uso daqueles recursos que foram apresentados a ele. E que ele tinha acesso, mas ele só sabia fazer aquilo que todo mundo faz, geralmente não é bom.
É como até hoje, a pessoa tem que ficar ensinando na rua, lembrei isso aqui agora, que eu vi na reportagem, educação do trânsito. Aí fica lá, estava botando um óculos com realidade aumentada, as pessoas na rua, os transeuntes, botava para simular a pessoa bêbada dirigindo. Aí ficava com o volante assim e tal, para ensinar. Aí eu falei, gente, olha, ainda tem que ensinar a gente, até hoje, que beber embriagado é um risco para si e para os outros. Aí depois, se dia for lembrar, para escovar os dentes, aí você vai, passa a vida toda escovando dente, e chega, não escova assim não, é desse jeito, assim, 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 não pode. Porque... Aí parece que você não sabe nada, né? Mas tá bom, para mim já, eu estou satisfeito. Aqui já são diversas assim, digressões que a gente vai trazendo para a vida, porque a vida é assim. É normal, faz Né? parte. A escola, e tem um motivo, a escola vai dividindo, compartimentalizando o pensamento. Ah, você não aprende assim, agora eu vou aprender isso, português. Agora eu vou trancar minha caixinha aqui de português, 45 minutos, para aprender matemática. Agora eu vou abrir a caixinha aqui que eu vou aprender ciências ou biologia. Não funciona assim na vida da gente. A gente vai, né? Não, agora eu vou fazer dessa forma. Não, a gente vai fazendo tudo, forma de pensar. O pensamento ele é hipertextual, porque as tecnologias da informação e comunicação fez isso quando cria o hipertexto. E aí essa nova geração, a formação do pensamento nos neurônios não é mais linear, como era das gerações anteriores, onde você tinha as coisas formadas, primeira unidade, segunda unidade, quarta unidade. Os livros eram capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e você tinha que seguir isso religiosamente. Você não podia pegar o capítulo 3 e começar antes do capítulo 2 do livro didático. As tecnologias já bota o texto e o hipertexto, onde tem links no texto que te leva a outro texto, que é outro texto. E o pensamento ele passa a ser hipertextual e deixa de ser linear. E não dá para uma pessoa que pensa de forma hipertextual ficar fazendo dever de casa e levando o resultado no outro dia de forma linear, porque eles não conseguem mais fazer isso. Não tem mais sentido na cabeça deles. E aí dificulta a aprendizagem, cria falta de concentração, cria falta de participação. Eu não participo daquilo que não faz mais sentido para mim. Eu não vou me concentrar naquilo que não faz mais sentido para mim. Essa é a realidade que a gente tem que subverter mais uma vez. Então, tá bom, né? A gente marcou para 5 horas, já passou um pouquinho. Não atrasar Pronto, você, tá tranquilo. tudo certo. E na... Obrigada. Eu gostei da aula hoje. Achei Que bom, que interessante bom. a discussão. Deu para abrir um Também pouquinho a mente. é para a gente pensar. Aí É, fica na próxima semana a gente fechar essa primeira unidade, primeiro módulo. Tem uma atividade que vocês vão deixar lá, né? E aí eu já faço uma vi. apresentação geral. Faço uma apresentação geral para finalizar. Sim, fechar esses pontos todos. E aí a gente Pronto, começa uma nova etapa lá. Se Deus quiser. pronto, Então, valeu. pronto. Obrigada. Abraço. Nada. Abraço, boa noite. Até a próxima semana. Valeu. Tchau. Tchau.